especificamente coordenador, vice-secretário, vice-secretário e comissões de trabalho. Não é no capítulo 9. Não é no capítulo 9, é no final do capítulo 8, antes de passar pelo capítulo 8 9. mesmo. Final do capítulo 8. Vamos lá, final do... Está falando sobre vacância de suplentes para conselheiros. Chegar lá. Tem que ter dois terços. Desculpe a demora. Até tem o tema da vacância, né? Tem o... Sim, a minha dúvida é se precisa ter 2 terços de conselheiros no quórum para aprovar e todos precisam aprovar a vacância. É essa a minha dúvida. Entendi. Não, só a vacância, ela é por renúncia, que aí ninguém tem que aprovar nada, porque isso é uma decisão do conselheiro, se ele quiser renunciar. Por falecimento, que aí não tem que aprovar nada, infelizmente. Tá certo? Só tem a questão dos 2 terços, se por alguma questão ética a gente achar, o conselho achar que tem algum conselheiro que está tendo um comportamento indevido, como está definido lá na lei orgânica do município. Sei lá. Perfeito. Resolva levar vantagem, querer dizer o seguinte, eu encaminho para a sua prefeitura esse problema, você me dá um troco. Por exemplo, isso acontece por aí. Então, aí sim. Entendi. Para que o conselho tome uma decisão, é que tem aquelas regras de que ele é comunicado, tem um prazo para se defender plenamente. Perfeito. O conselho tem que votar, aí por 2 terços, e ele ainda tem um prazo de recurso. Aí depois, se chegar à conclusão de que mesmo com o recurso e tal, 2 terços chegarem à conclusão de que ele está errado, aí aprovam a exoneração dele. Mas entendi. A questão do suplente assumir é automática em relação ao lugar vago. Tem aprovação de nenhuma, tá? Aqui eu achei no capítulo 6, tá? Do mandato, vacância e suplência, tá? Aí diz aqui o mandato de cada 2 anos, né? Com o início do primeiro dia de cerimônia e tal. Infringir qualquer vedação, deixa eu ver, perderá o mandato conselheiro que infringir, tal. Professor, Tom, eu acho, Tom, ficou acho que claro. O João já respondeu, tá bem objetivo já. Foi sim. Ficou claro, viu, professor? Obrigado. Olha, já aconteceu em tudo quanto é conselho, ter conselheiro, fez cartãozinho de visita e saiu vendendo serviço. Aí, uma vez descoberto isso, ele foi exonerado. Nós estamos aqui, ele acaba tendo 2 prazos, inclusive, para recorrer. E aí sim, nessa situação, porque também a gente não pode criar uma facilidade que, de repente, uma maioria simples presente tira o mandato, porque ele foi eleito. Então, aí tem os 2 terços para tirar o mandato. Tirado o mandato, o suplente é automático assumir. E qual é essa forma automática? A gente verifica se a garantia da paridade, e estando garantida a paridade de género, ou seja, garantir sempre 50% de mulheres, o mais votado sobe. Aliás, isso aí está aí no regimento, mas é a lei também determina isso aí. Entendeu? Então, é simples desse jeito. Não, ficou claro para mim. Ficou claro. Muito obrigado. Maria José levantou a mão também, tem a sua dúvida. Então, é o seguinte, eu acho que fica legal, pela hora que a turma está começando a ficar angustiada, que isso fosse passado para o grupo, para que nós tenhamos acesso particular de leitura no horário que for adequado para cada um, e aí
na sua leitura, qualquer dúvida, menciona a página e o parágrafo e fica fácil para achar e você esclarecer, a primeira coisa. A segunda coisa, eu percebi que nós não tivemos muito esse negócio de quantidade de grupos lá, dos grupos para participar. E algumas pessoas participaram de mais de 3 grupos, e aí foi colocado só 3. Você já tinha mencionado que nós tínhamos que definir as coisas uma semana antes por causa do tempo, e eu gostaria depois, acho que numa próxima oportunidade, de saber, porque ele menciona secretário-geral e vice-secretário, se no momento da votação foi dito que não podia, que era a lei não ter. É só, obrigada. Ah, não, não é só isso, não. Enquanto o Tom já estava sem guspe na boca, o João... Enquanto estava sem... Eu não ouvi. Seu amiguinho, viu? Eu peguei uma garrafinha de água de coco, foi? Viu? Olha, eu não fiz fiquei até vesgo com essa leitura. Eu peguei uma garrafinha de água de coco e bebi 1 litro. Não. Nossa, gente. Fala aí, Fábio. Fala aí, Fábio. Deixa só, Fábio, se permite esclarecer uma coisa para Maria José. Essa questão de que, na hora que a gente levantou, a lei não prevê. Realmente, a lei não prevê isso, que tenha os vícios. Não. Tá? Não tem, a lei não prevê. Mas o que nós estamos fazendo, e muitos conselhos têm feito, estão fazendo, é colocar no regimento, e uma vez aprovado o regimento e colocando no Diário Oficial, nós podemos funcionar com os vícios. Aí tem uma certa tensão entre a Casa Civil e os conselhos, mas objetivamente, a maioria dos conselhos estamos colocando os vices, tá? Vice-coordenador, vice-secretário, a maioria estão fazendo isso, e a Casa Civil também não está impedido, ela só não gosta, mas também não gostar não quer dizer nada, é só não comer, pedem outra coisa, tá certo? Agora, então, mas a lei não prevê. Quando o subprefeito falou isso, é porque realmente ele tinha que seguir o que estava na lei. Mas nós, uma vez colocando no regimento, passa a valer. Se a Casa Civil quiser criar problema, vamos ver o que acontece, tá? Eu, inclusive, tenho um exemplo que aconteceu agora, alguns de vocês talvez até saibam pelos outros grupos. Teve um exemplo que aconteceu, acho que a semana passada, ou há 15 dias, sei lá, que tem um conselho na Zona Sul, um conselho participativo aí na Zona Sul, em que o coordenador e o secretário renunciaram. Bom, automaticamente, a vice-coordenadora e o vice-secretário assumiram e a prefeitura não. A subprefeitura reconheceu. Entendeu? Passaram a assumir. A última reunião, inclusive, na ausência do coordenador, ainda nem tinha renunciado, a vice-coordenadora já tocou a reunião. Então, eu acho que a gente colocando no regimento e publicando no regimento do Diário Oficial, está valendo como lei até que alguém resolva vir aqui baixar uma bula papal contra nós, certo? Mas a gente tem que colocar no regimento, porque se não colocar, não tem realmente nenhuma lei fazendo isso, dizendo isso, entendeu? É só isso. Outras questões o Fábio Amorim vai levantar aí. Não, nós, naquele dia, a gente colocou que se um assunto se transformasse em um debate muito grande, que a gente seguraria o assunto e traria ele na próxima reunião, um assunto que debatesse mais de 15 minutos, a gente transformaria ele numa demanda da próxima reunião, numa pauta da próxima reunião. É interessante isso, que tem assunto que é muito extenso e acaba sendo... Verdade, Fábio. Ele aparece na reunião e eu brinco, eu falo que tem assunto que vira enceradeira, ele não sai do lugar. A gente precisa voltar de novo de uma outra forma para poder estar resolvendo ele, tá? Isso é interessante colocar, porque não parece que a gente está cortando ninguém, e sim criando uma pauta específica para aquilo.
tá? Eu acho que é importante isso, para a gente resolver e não ficar criando só aquela coisa enceradeira. Tá? E eu estou começando a ficar enceradeira com isso. Outra coisa é assim, é muito interessante fazer uma interessante. sugestão para esse assunto que você levantou. Lá onde fala dos tempos, a gente coloca um parágrafo colocando essa questão e determina e bota uma determinação que esse assunto poderá ser pauta a critério do Conselho, né? Poderá ser pauta da próxima reunião ordinária ou de uma reunião extraordinária, a depender da urgência e da importância que a gente lhe atribua. Bota um artigozinho assim, demorou mais 15 minutos, desliga a enceradeira, vira a pauta da próxima reunião ordinária ou, a depender da urgência, de uma reunião extraordinária. Pronto. É uma coisa mais funcional. Né? Até porque o assunto pode ter um grau de importância que justifique uma reunião só sobre ele. Entendeu? Outra coisa, os grupos de trabalho temporários é específico para algumas coisas que surgem. Eu vou dar um exemplo e todo mundo vai conseguir entender. São esses asfaltos, né? É uma demanda específica de um determinado período, se cria uma comissão para isso, e acabando essa demanda imediata do prefeito, da prefeitura, a gente não retorna a ele, né? Que depois que saiu definido, saiu dotação, saiu no Diário Oficial, acabou o problema, a gente passa para um outro grupo de trabalho temporário para outra coisa. Então a gente pode criar especificamente para coisas periódicas, né? Chuva, a gente está montando um grupo de trabalho. Tá? É mais esse temporário. O restante, os outros 7, é constante. Entra ano, sai ano, é sempre o mesmo problema. São sempre os mesmos problemas. É só essa diferença de grupos de trabalho temporário e o permanente. Tá? Só para dar uma clareada nisso. São coisas independentes mesmo. Eu acho que é isso. Né? Quanto ao vice ou adjunto, é assim, principalmente para o secretário. Não parece, mas é muito trabalho. É muito trabalho. Tá? A gente tenta dar uma auxiliada aí com o Tom, na boa, mas é bastante coisa e é bastante regra para o decreto para ele estar respeitando. Tá? Outro do coordenador é a parceria, fazer a dobradinha e, de repente, a pessoa pode estar indo num lugar e o João está indo em outra. Porque é impressionante, mas eles conseguem marcar 2 coisas no mesmo dia. São coisas doidas assim. Uma coisa que nós precisamos ficar atentos é assim, tudo que for evento ou reunião, ou que a prefeitura, a subprefeitura, a Casa Verde, for estar presente, ela tem que comunicar com o nosso coordenador, para que ele ou denomine para alguém, ou vá, tá? Para estar ciência e pondo a gente a par do que está acontecendo na região. Isso é uma exigência que a gente tem que fazer junto à subprefeitura. Tá? Mas é isso. Vocês vão notar que a gente não fez um conselho de ética, né? Normalmente se põe no regimento interno um conselho de ética. Não foi colocado porque nós estamos em 15 pessoas. Você vai fazer um conselho de ética, ele tem que pelo menos ter 5. É redundante. Eu acho que não haveria necessidade mesmo. Tá? Então, até as doutoras que estão aí, elas vão ver que a gente não tem esse conselho de ética em função de ser tão poucas pessoas que se torna vago, inútil até. Se tivesse 41 conselheiros com uma Sé, aí ficava importante. Aí né? ficava começando a ficar trabalhoso. Agora, eu pensei nisso, mas eu encarei da seguinte forma, vamos ver o que é que vocês acham. Que a se colocar a necessidade, que espero que nunca venha a existir, tá? De um conselho de ética, ele entra na categoria do grupo temporário. Grupo extraordinário, temporário. Cria-se o conselho de ética e ele segue aquelas regras que estão no regimento e que estão na lei. Dá o prazo e tal, traz para o plenário o problema, ouve a pessoa, traz os relatórios e a gente decide. Se os conselheiros acharem necessário, põe-se também no regimento interno o conselho de ética. Né? Aí pode ter a votação. Eu andei vendo, o conselho de ética é sempre um conselho temporário, só para resolver o problema específico. Isso. Então, o que a gente pode, talvez, é fazer uma observação naqueles
naqueles grupos, aqueles grupos temporários, fazer um parágrafo, um item, fazer o seguinte, quando necessário, o Conselho de Ética será montado como um grupo de trabalho extraordinário, e cujos trabalhos se encerram uma vez votado pelo plenário. Ele tem que ser eleito, então, numa reunião. Que nem os outros tem grupos. Tem que fazer eleito numa reunião. Né? Tem que ser eleito também, né? Então, acho que sim. É isso. Se tiver necessidade, todos acharem necessário, a gente faz como grupo de trabalho temporário. Se não, joga na plenária e a plenária decide. Okay? João, você está sem microfone. Perdão, eu fico desligando o microfone para não dar interferência e aí me esqueço de ligar. Há alguma observação sobre isso? Ou a gente segue o critério levantado pela Maria José, que a gente faz esses arredondamentos que já discutimos aqui, faz esses ajustes que já discutimos aqui, e aí bota no grupo, tá? E aí o pessoal vai anotando, e aí a questão que a gente precisa decidir é, fazemos uma reunião extraordinária com essa pauta, para não misturar com o restante das pautas, como vocês veem, não falta assunto na nossa reunião, só que aí convoca a reunião oficialmente. Aí tem que ser uma reunião, não pode, porque aquela última que a gente fez, ela não foi oficial, ela foi para que a gente pudesse adiantar o serviço, né? Para colaborar. Agora, a gente convoca uma reunião extraordinária oficialmente para discutir e aprovar esse regimento, ou vai para a reunião ordinária. A minha opinião é que a gente deve fazer uma reunião extraordinária só com a pauta do regimento. Porque o regimento é um negócio extenso e acaba, vocês vejam, são 11 horas, falta 5 minutos. O regimento acaba tomando uma boa parte da reunião. E o que não falta nas nossas reuniões é assunto. Então, eu estou fazendo a seguinte proposta. Eu vou conversar com o Tom, vamos fazer esses ajustes, esses arredondamentozinhos que a gente colocou aqui, alguns deles, inclusive, determinados por lei, e coloca no grupo, e aí a gente segue o critério que a Maria José falou. A pessoa anota, capítulo tal, item tal, parágrafo tal, não sei o quê, você entendeu? E aí a gente pega uma reunião extraordinária e resolve e mata esse assunto. Tá? Vamos lá, Maria José, você levantou a mão. Eu acho que se nós colocarmos no grupo e em poucos dias der para arredondar no próprio grupo, onde todos fiquem de acordo, não há necessidade de uma outra reunião, mesmo porque o regimento é extenso, mas a grande maioria do que está escrito lá não é coisa que pode mexer. Então... Você tá no mute, Moreirão. Nosso costume, cara. A gente tá tão cansado que nem percebe. Não, eu faço isso cansado ou não cansado, eu sempre faço essa besteira. É por causa da Maria José. A Maria José fica aí fiscalizando a minha água de coco, aí eu fico atrapalhado. Aí, o negócio é o seguinte. Olha, nós temos uma questão formal. Para poder publicar o regimento do Diário Oficial e ele ter validade, ele tem que ter uma pauta de uma reunião convocada por ofício e publicada no Diário Oficial. Nós não podemos apenas discutir no grupo e está aqui o regimento e mandar para publicação. Ou seja, eu tenho que mandar um ofício para a prefeitura, seja com o regimento na pauta de uma reunião ordinária, ou seja, para uma reunião extraordinária, sair no Diário Oficial e aí nós, uma vez aprovado, vamos mandar esse regimento para publicação no Diário Oficial. Mas se a gente não fizer, a gente tem que seguir essa formalidade. Por isso é que a gente vai ter que ter uma reunião sobre isso. Tá? Então, assim, nos dê a oportunidade de uma apreciação de 2 ou 3 dias, anotando o que se acha devido, daí sim a reunião, nós faremos uma reunião e será produtiva, eu acho. Não, você está certa nisso aí. Nós vamos discutindo no grupo, vamos ajustando e depois a gente, quando fizer reunião, com sorte e bom senso, a gente chega lá e diz, olha lá, todo mundo concorda, 10 minutos acaba a reunião. Isso.
entendeu? Mas temos que fazer essa formalidade, tá? Sim. Isso aí tudo bem. Tempo para uma contemplação, 10 horas. Tá bom. Que mais? Que mais? Mais alguma? Mais alguma? Ô, João, eu quero ver uma reunião do conselho levar 10 minutos. Não, tudo Essa bem. eu pago para ver. Você vai poder inventar só para você pagar. Essa eu quero ver. Eu já vou até falar, eu já vou até fechar com o seu xará o que você vai pagar. E a gente arma uma reunião que só possa durar 10 minutos, tá? Tá mais fácil ganhar na Mega Sena. Ah, é verdade. Agora, mas tudo bem. Você sabe que eu tenho uma veia poética, é meu lado de poético falar essas expressões. Agora, mas eu quero saber, alguém tem proposta diferente? Se não, esse era o último assunto. A gente deixa, se todo mundo concordar com essa proposta, o Tom vai botar no grupo. Amanhã eu vou falar com ele para botar essa questão da paridade de género, já deixar essas coisas, o prazo dos 30 minutos, essas que é lei, para já dificultar. E aí, bota no grupo, o pessoal faz como você falou, anota, olha, eu acho isso aqui, papá, e a gente convoca uma reunião específica para essa questão. Porque o meu problema não é o tempo que a gente demora para discutir o regimento. O meu problema é que nós não podemos ficar fazendo reuniões até às 11 da noite ou depois, a toda hora, e o regimento, a gente já deixou por último hoje, mas o regimento toma muito tempo de reuniões onde tem muita demanda, muita discussão, muito problema para resolver. Então, se a gente fizer uma reunião específica, é melhor. É só isso. Não é que eu tenha prazer em ficar aqui na frente da tela. Se bem que a próxima reunião vai ser presencial, porque eu acho que a obra já acabou. Tá? Aliás, eu queria dizer para vocês que esta semana, só mudando um assuntozinho, esta semana eu estive lá na obra com o subprefeito e o pessoal das obras, e a sala que a gente discutiu destinada ao Conselho vai ser bem maior do que aquela que o Conselho tinha. Sim. Vai ser bem maior. A discussão que tinha é o seguinte, tem uma questão legal que o Conselho tem que ter uma sala destinada a pessoas com problemas de mobilidade. Aí eu levantei uma discussão que é o seguinte, nós temos o seguinte, aqui estamos todos no mesmo nível, o cara entrou num lugar, em qualquer lugar que ele vá, não tem degrau. Ele pode ir em qualquer departamento que é um nível só, é tudo um piso liso. Mas tem que ter legalmente essa sala. Então eu fiz uma proposta, essa sala em 2 anos nunca foi usada para problemas de mobilidade, certo? Então, a proposta que eu fiz é o seguinte, então, em vez de ficar fazendo uma sala pequena para nós e uma sala inútil, na prática, para mobilidade, deixa uma sala grande, nós temos que deixar uma chave sempre na subprefeitura, até para fazer limpeza, o pessoal poder fazer limpeza, né? Então, se precisar ver alguém de mobilidade, vai ter uma mesa de reuniões lá, o pessoal vai reunir lá, não é isso que vai nos perturbar, não tem problema nenhum, se acontecer. Agora, a maioria das pessoas que foram lá, cadeirantes, etc., com dificuldade de mobilidade, a facilidade que eles vão ter para ir na nossa sala, eles vão no Vladimir, eles vão no Rodrigo, eles vão ou não estão em qualquer um, porque é tudo um piso só. Tá certo? Tudo no mesmo nível. Então não vai ter esse problema. E com isso aí, nós vamos ter uma sala que vai permitir ter mesa com computador, etc., tranquilo, e mesa de reunião, espaço. Eu vou dizer para vocês, a reunião que a gente fez lá no escritório do Fábio Amorim, com essa nova sala, nós teríamos feito com espaço também tranquilo nessa nova sala que está sendo destinada para nós. Não teria problema. Tá certo? Então, reuniões extraordinárias, específicas, a gente vai poder fazer lá. Vai ter espaço para isso. Vamos ver se mantém, mas foi a sala que a gente combinou. O espaço lá, vocês conhecem, no geral, ele não vai ter mais aqueles vidros, ele só vai ter aquelas meias paredes. Então, todo mundo vai ficar meia parede. Mas a nossa sala, que não é o espaço de trabalho da subprefeitura, ela vai ter uma parede, meia parede opaca, né? E o restante vidro, para que a gente possa ficar à vontade lá dentro. E porta, tá? Então, é isso. Eu só queria dar essa informação. Se nada mudar, se ficar como foi acordado lá, é isso que a gente vai, esse espaço que a gente vai ter. Tá?
Mas desculpa, o Hildebrando levantou a mão e o Fábio ia falar. Desculpa, eu te interrompi, Fábio, para falar dessa questão da sala. Não, só colocando que, segundo o regimento interno, se 6 conselheiros se unirem e pedir uma reunião, eles podem convocar uma reunião extraordinária. Tá? Então, ela pode ser feita também dessa forma. Tem que comunicar ao coordenador, né? Fazer o trâmite certinho, mas pode ser pedido também, porque a gente não é que é obrigado a ter uma reunião extraordinária por mês. Pode ter 20. Pode, né? e pode não ter nenhum, depender da necessidade. A gente só é ordinário. Agora, colocando isso, viu, Tom, que ela tem que ser comunicada e chamada em prazo viável para que a publicação no Diário Oficial saia no mínimo até 72 horas antes. E já está lá. De 72 Senão, horas já está lá. não vai ter como fazer. Ela não tem... Então, esses pedidos têm que ir para o João pelo menos com 7 dias de antecedência. Tá? E uma extraordinária para as entidades, associações, que é uma reunião extraordinária também. E o João pode até fixar já um dia pré-determinado. Tá? Só colocando isso, tá bom, gente? Tá bom. O Hildebrando levantou a mão. Hildebrando, tem alguma contribuição aí? Oi, boa noite. Só para quebrar o gelo, é melhor, como já está em reforma mesmo na subprefeitura, colocar as camas para cada um, entendeu? Porque esse horário dessa reunião, desse jeito que está aí, não dá certo, não. Jesus. Colocar a cama. Meu Deus. Que nem em hospital, leito. Certo? Pode deixar. Eu vou mandar uma cama para você, daquela um botãozinho que levanta o encontro. Não pode dar ideia, hein, gente? Não pode dar essas ideias, não. Não vamos ter tanta... As nossas reuniões vão ser mais curtas que isso. É que esse negócio do regimento toma tempo mesmo. Eu conheço vocês aí que estão participando dessa reunião, a história é a mesma, vai ser mais curta, é mais longa, a hora. O meu relógio é atrasado 5 minutos, é 11 horas no meu relógio. Tá bom? Tá bom. Mas é por causa do regimento, por isso a gente vai fazer extraordinária para o regimento, que é para não ficarem reuniões tão longas. Tá bom? Não tô nem com o vídeo aberto, que é para não ver o pijama, não ver as camisas rasgadas de pijama aqui. Tá bom. Então vamos lá. Ana Cristina pediu para falar. Oi, João. Então, é só uma sugestão, não sei, uma pergunta a você. Já foi criado o e-mail do CPM Casa Verde para estar retransmitindo, né, até o regimento, dentre outras, a convocação de reunião, não pelo só o WhatsApp, porque pode acontecer um pagar, mas o e-mail não, o e-mail fica registrado. Nós tinha, né? Não sei se vocês já formalizaram isso, né, Fábio? Existia tem o e-mail do CPM Casa Verde, né? É verdade, é verdade. Podemos criar um Gmail, porque nós não temos direito a e-mail da prefeitura. Agora, para ter... Não, mas é criado sim, porque depois você vai ter o acesso. Eles têm que dar um acesso, eles dão uma numeração, o Fábio sabe como que é, né, Fábio? Você lembra? Eles dão uma numeração. Agora, isso, vocês estão esquecendo. CPM.sp... Tem sim. Isso, tem sim. Dá uma olhada. E tem aí vocês... Porque aí facilita, João, porque passa o regimento, quando a gente fez a adequação um tempo atrás, a gente passava para os conselheiros, que prolonga muito mesmo, a gente sabe, cansa, mas é de suma importância discutir, né? Mas aí passa para eles pelo e-mail, e aí eles vão estar lendo devagar, igual a Maria José, né? Colocou aí, vão estar colocando as sugestões deles e depois coordenador, junto, numa próxima reunião, que eu acho que para aprovar, não sei se mudou, tem que ser numa ordinária, né? Não é numa extraordinária. Né? Que eu me lembro, eu não sei se mudou no decreto. Não, Cris, dá para fazer... para legitimar, né, Fábio? Lembra? Tem que ser na ordinária. Era só na ordinária. Mas dá para fazer na extraordinária, sim. Porque aí você já faz na próxima, vocês vão cansar muito, senão fica muita coisa uma em cima da outra. E todo mundo vai raciocinar melhor, dá tempo de raciocinar melhor, e depois vocês mesmos, em grupo, pode, olha, aí o João, como coordenador, pode falar, olha, foi sugerir isso, vocês concordam? Pronto, mas facilita. Ou pelo e-mail, né? Tá bom. É isso. Não, é uma sugestão. Agora, me fala uma coisa, Fábio.
Porque eu fui pedir um e-mail, não agora, atualmente, mas ainda na gestão passada, eu fui pedir um e-mail na subprefeitura, disseram que não podia. Fui na Casa Civil, me disseram que não podia. Você está dizendo que é possível. Nós tínhamos, João, só se agora não pode. Então, eu vou verificar isso aí direitinho, porque se eu puder, um e-mail oficial. No primeiro, nós não tínhamos, nós mesmo criamos. Aí, depois, foi legitimado pelo governo, né? Aí, eles criaram para nós, e nós tínhamos senha. Porque... Fica com os coordenador de mesa, para passar para o colegiado. Aí eu tenho que ver, porque eu estou vendo aí nas discussões que está todo mundo criando Gmail, Automail, que não está conseguindo da prefeitura. Então, apesar que também, se for Gmail também, não tem problema nenhum também. Não, mas se a gente tiver direito, não custa nada direito. Nós era Gmail, sempre foi Gmail. Aí, você não cria um Gmail, eu vou olhar, porque eu devo ter marcado isso no caderno. Eu vou ver direitinho, eu vou lembrar o que a gente tinha feito. Tá. Eu vou olhar, eu vou procurar, João. Tá bom, aí você me dá um alô e a gente vê isso. Tá. E se não for também Gmail, Hotmail, também isso aí não... A gente se comunicando, não tem problema nenhum. Tá? Isso aí tudo bem. Tá? Não tem problema. Mas é isso. Porque depois, enfim, todo mundo vai ter que ter uma cópia. O colegiado tem que ter uma cópia do regimento, né? Para rezar ele. Não, isso aí tudo bem. Tem que validar ele, tem que seguir, né? Isso. E depois dá uma cópia para cada um. Tem que ter uma Quem vai lembrar de tudo isso aí? Fala para mim. Quem lembra de tudo? Já foi. Do regimento? Não, da primeira folha até aqui. Não, do primeiro até a 15ª. Não posso lembrar os artigos ainda, mas... eu lembro, viu? Agora... Eu estou lembrando da ceia. Cadê a conta do banco? Mas vamos lá que está bem tarde. Vamos lá. Então a gente faz desse... Tchau, boa noite. Tá? Faz desse jeito, como fórum proposto, a gente faz isso, vai incluir essas questões que discutimos, bota no grupo, e aí eu crio um Gmail, e aí eu vou procurar o e-mail de todo mundo e mando um e-mail com cópia para todo mundo com esse regimento, e aí o pessoal vai respondendo e vai dando as sugestões. Aí, agora manda já por WhatsApp, depois... E aí, na próxima semana, conforme forem chegando, vou dar uma semana, conforme forem chegando as sugestões, no próprio WhatsApp, eu dou uma consulta para todo mundo, para ver uma data para convocar essa extraordinária. Tá bom? Sim? Tudo bem? Todo mundo concorda? Isso aí. Considerando uma forma desgraçada. A buzina aí, tá falando para acabar, acabou. Espera aí. É isso aí, boa noite a todos, pessoal. E considerando que eu fiquei recebendo demandas durante a reunião, que nem na reunião me deixam em paz, aí eu digo boa noite para todo mundo, vamos encerrar a reunião. Boa noite a todo mundo aí. Eu quero dizer para vocês que nós tivemos um quórum bastante alto, viu? Tivemos um quórum bastante alto. Eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que nós tivemos 13. Só dá uma olhadinha, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No momento temos 12 conselheiros. Posso ter contado errado, mas ó... Mas não, saiu alguns, né? Não saiu. Não, deu coro sim, deu coro sim. Não, deu coro de sobra. Eu, por exemplo... Parabéns pela participação dos conselheiros. Agora, deu quórum de sobra. Eu tenho a impressão que só faltaram 2. Mas, de qualquer forma, Tom, eu printei aqui a lista das presenças. Eu vou te mandar para facilitar. Valeu. Tá? Porque aí você tem os nomes de todo mundo. Tá bom? Por isso que na reunião também foi pedido um por um, né? São poucos os que só tiveram um nome aqui, mas já colhi todos só. Já colhi de todo mundo já. Tá? E aí, bom, eu te mando, eu printei a lista, deu 2 prints por causa do tamanho da tela. E aí eu te mando, que aí você já tem a lista de todo mundo. Tá? Fechou. É isso. Fechou? Bora. Tá, pessoal. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Foi um prazer. Boa Espero noite, que as próximas gente. sejam mais curtas,
Boa noite. Eu estou com calor, bebê. Arrivederci. Estou com fome. Neto, melhoras rápido aí para você, hein, Neto? Saia dessa prisão. Logo mais, se Deus quiser. O Neto está hospitalizado, pessoal. Eu está hospitalizado? O que aconteceu? O que aconteceu? Está regime fechado. Teve um erro, Logo mais ele está solto. No posto de saúde lá e eu acabei tendo que sofrer as consequências de uma bactéria junto com um erro médico. Mas já estou bem já. Estou quase pronto. Graças a Deus. Você vai Melhoras aí. Você vai conseguir a domiciliar em breve? Sim.